Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, paz e bem. Alegria poder chegar até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos continuando as reflexões da nossa 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, quinta-feira, iniciamos um novo mês, o mês de agosto, mês das vocações, um mês importante para a gente relembrar o nosso batismo, de a gente assumir com cada vez mais intensidade o nosso batismo. E com o nosso batismo é confiado a cada um de nós uma missão, uma vocação, seja essa vocação matrimonial, seja a vocação religiosa, seja a vocação do catequista, do leigo, da leiga, mas rezar, que pelo nosso batismo a gente possa viver com maior fidelidade a nossa missão, a nossa vocação. Nesse dia 1º de agosto, nós vamos então rezar, meditar a partir do evangelista Mateus, o capítulo 13, versículos de 47 até 53. Recordo também hoje, nós celebramos na igreja Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é o fundador dos Padres Redentoristas. Próximos aí de vocês, tem a TV Pai Eterno, o Santuário do Divino Pai Eterno, que é confiado aos Padres Redentoristas. É o cuidado, é a evangelização, da vida das pessoas que frequentam esse espaço sagrado. E o Evangelho nos narra o seguinte: disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. E assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? E eles responderam: sim. E então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Veja, caros irmãos e irmãs, a parábola da rede que é lançada ao mar e que acaba apanhando toda espécie de peixes, ela vem como que complementar, aprofundar o sentido da parábola do trigo e do joio, que nós ouvimos no Evangelho da quarta-feira. O reino dos céus, percebamos, primeiro ponto importante, o reino dos céus ele é aberto, é para todos. Porém, ao mesmo tempo que é para todos, tem exigências. E nos seus ensinamentos, Jesus ele deixa muito claro que a busca do reino supõe alguns elementos. Prática da justiça, por exemplo. Prática do amor, outro exemplo. Desapego dos bens materiais. O exercício da fraternidade. E também relações de perdão e de paz. Os contravalores abarcam a injustiça e os seus derivados, O que vem da injustiça, vem o egoísmo, a opressão, enriquecimento ilícito, atentado à vida, enfim, tudo aquilo que acaba prejudicando o ser humano. Entretanto, como na parábola do trigo e do joio, a narrativa do Evangelho desta quinta diz que bons e maus têm de conviver ou coexistir até o fim. Só então se manifestará clara e definitivamente quem é bom e quem é mau. Às vezes nós somos um tanto quanto apressados, logo queremos fazer a distinção, já queremos assim separar o mal do bem, assim por diante. Importante é dizer que cada pessoa toma consciência do bem e do mal e livremente vai fazer a escolha. Com isso, escolhe também o fim que essa pessoa aguarda essa pessoa. O bem, o Evangelho diz que vai ser recompensado por Deus,
o mal condenado. Veja que o convite para nós, à luz do Evangelho, é que todo dia é um tempo para a gente buscar a estrada do bem, percorrer o caminho do bem. Especialista em reino de Deus, o Mestre, ele pede a cada um de nós, pede para a igreja, que valorizem a palavra de Deus, a antiga e nova aliança. Por isso que no final do Evangelho diz assim, que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, a gente ser capaz de valorizar todo o bem que está na palavra de Deus, seja lá na antiga aliança como a nova aliança, o Novo Testamento. Na sexta-feira, dia 2 de agosto, meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 13, versículos de 54 até 58. Dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E seus irmãos não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Veja, esse evangelho novamente tem uma densidade profunda. O contexto é o quê? Jesus conclui o discurso das parábolas sobre o reino dos céus. E agora então o evangelista Mateus, ele assim, traz para o seu evangelho outra narrativa que marca a progressiva separação entre Jesus e Israel, esse distanciamento, e evidencia a formação específica dada ao grupo dos discípulos. Portanto, nesse olhar, nesse viés da separação, do distanciamento entre Jesus e Israel, temos esse episódio que se refere à rejeição de Jesus pelos seus conterrâneos. A apresentação oficial de Jesus na sinagoga da sua terra foi como que um fracasso. O Evangelho termina dizendo, olha, ali ele não teve espaço, não teve condições de fazer muita coisa, porque eles não acreditavam, não tinham fé. Então esse é o contexto. Diz a narrativa que Jesus volta para sua terra e, como sendo um bom judeu, costume judaico, ele vai ensinar na sinagoga deles. E duas, então, são as reações dos conterrâneos. Primeiro, admiram Jesus, porque ele é alguém que tem sabedoria, sabe ensinar, é alguém que se admiram também pelos seus milagres. Agora vem a rejeição, essa outra reação, porque por eles saberem de onde ele a sua origem simples, por ele, a sua origem pelos seus parentes, enfim, conviverem com os seus, levantam dúvida. Como poderia ele manifestar tão elevada sabedoria se ele é um dos nossos? Se ele está aqui, se nós sabemos quem os irmãos dele. Ou seja, são muito superficiais. E por isso, sendo superficiais, eles não conseguem, os nazarenos, eles não conseguem prestar atenção àquilo que faz Jesus, às obras de justiça que ele praticava e ensinava. Não conseguiam perceber nos seus milagres a presença de Deus. Não enxergavam sua coerência de vida. Portanto, assumem atitude de dúvida e desprezo. O Evangelho diz que se escandalizavam por causa dele. Percebamos que a distância que se dá nessa narrativa de Mateus é que
eles acabam se distanciando Jesus e os seus conterrâneos, Jesus e Israel, por causa que eles permanecem, os seus conterrâneos, fechados nos seus preconceitos. Não se abrem para a fé em Jesus. Por ser seu conterrâneo, como é que eles vão se abrir para a fé, para um que é dos nossos? Ou seja, na mentalidade dos seus conterrâneos, do povo de Israel, a mentalidade é que o Salvador, o Messias, ele seria alguém diferente, que venceria, que usaria do poder, da força, teria um exército. Como poderia ser uma pessoa simples? Portanto, também não criam condições, sendo fechados, preconceituosos. Eles não abrem espaço para Jesus realizar entre eles milagres, realizar sinais de Deus. A gente pode dizer assim como acontece conosco na nossa vida também. Nunca vai existir milagre onde não tem fé. Esse é o requisito básico. O milagre acontece onde há fé, onde há desejo que esse milagre aconteça. Sem fé, não há milagre. Também hoje, assim como foi no tempo de Jesus. Chegamos no sábado, no dia 3 de agosto, onde meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 14, versículos de 1 até 12. A fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes, ele queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem ao pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram, e depois foram contar tudo a Jesus. Aqui nós temos a narrativa da decapitação de João Batista. E ela é exatamente motivada pela sua intransigência moral e pela sua forte personalidade. O profeta, ele não se amedrontava diante de nada e nem de ninguém. Quando se tratava de anunciar, de denunciar, melhor dito, a imoralidade. Não se amedrontou sequer diante de Herodes, que, tendo repudiado a esposa, tomou então por esposa a mulher de seu irmão. Ele abandona sua esposa e toma por esposa a mulher de seu irmão. Herodes, ele continha a sua vontade de vingança porque, diz o Evangelho, ele tinha medo, temia que pudesse acontecer alguma rebelião popular. Mas Herodíades não se preocupava com isso. Assim, quando Herodes jurou dar à filha de Herodíades o que quer que lhe pedisse, a adúltera não hesitou em sugerir a cabeça de João e obteve. Com o seu martírio, João Batista ele terminou a missão de precursor, e Jesus compreendeu que era chamado a percorrer o mesmo caminho. Então, o que nós temos como reflexão para nós? Que João Batista e Jesus, eles ambos cumpriram com valentia a missão de profetas. Nem João nem Jesus fizeram pacto
para permitir o erro, a mentira, a exploração. Eles foram fiéis executores do plano de Deus. Justiça, amor, vida abundante para todas as pessoas. Herodes, ao invés, ele foi promotor exatamente do anti-reino. Mergulhado na maldade, ele continuou ceifando vidas, continuou massacrando o povo e, como consequência, cavou a sua própria condenação. Os convidados para o banquete aceitaram passivamente que João fosse degolado no cárcere. A gente pode dizer que covardes e malignos foram eles que não reagiram, então foram tanto quanto covardes e malignos como o próprio Herodes. Tendo por modelo o Batista, creio que devemos também ser audaciosos em desmascarar aqueles que creem com poder absoluto para eliminar pessoas, para exterminar povos. Alguém tem que dar um basta a essa fúria incontrolável, ainda que pague com a própria vida. Creio que ao olharmos ao redor, o nosso mundo, a nossa realidade, tanta violência, tanta guerra que se faz presente, tantas mortes inocentes, a gente tem que ser exatamente, tomar como modelo João Batista, no sentido de sermos no mundo audaciosos, corajosos, em dar um basta, em frear, de sermos artífices da paz, de frear essa onda de violência e de fúria que se faz presente na nossa sociedade. Com essa meditação eu concluo o itinerário desta 17ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem. Peço também para que vocês possam rezar nesta sexta-feira. Amanhã celebraremos na vida, de modo especial, dentro da espiritualidade franciscana, Nossa Senhora dos Anjos. É o dia que também se celebra na igreja, o perdão de Assis. É bom a gente também, então, na sexta-feira, a gente tirar um momento de a gente rezar pela paz, para que haja reconciliação entre os povos, entre nações, a reconciliação entre as famílias e dentro da família, a reconciliação entre os membros da mesma família. Desejo a todos vocês paz e bem.